Olá, pessoa. Passando aqui para responder o comentário da Cisleninha e também sobre falar mais um pouquinho sobre a questão do Enem e a progressiva, gente, porque foi um assunto, assim, se vocês quiserem ver, clica nesse comentário que vai lá pro vídeo. E, assim, chegamos à conclusão de que é um assunto muito amplo que pode ter várias vias para ter sucesso com o Enem. Então, eu vou comentar com vocês os meus pontos, que foi algo que eu entendi, e tentei procurar alguns vídeos mais sobre isso, conversei com algumas meninas sobre isso, e até teve uma moça que fez, acho que ela é alguma coisa de cabelo, eu não sei direito o que é a especialização dela, que também falou de um jeito muito mais prático, que já é algumas coisas que a gente já sabia e que ajudou a dar esse direcionamento, tá? Esqueci o nome dela agora, acho que é Jana alguma coisa, que ela tem, ela fala de cabelo, ela tem o cabelo bem cacheadinho, ela é linda, e aí explica muito bem. Mas vamos lá, pelo que ela falou e o que a gente conseguimos pensar todo mundo juntos e cada quem deu a sua opinião, e algumas coisas que a gente já sabia, tá? Então vamos lá. O Enem em si, ele é um produto muito ciumento. Todo mundo já sabe. Quem entrou no Enem, então, mais ainda. E aí, pode ou não pode aplicar em cima desse cabelo com Enem, né? Ou melhor, em cima com... Me enganei, peraí, volta. Pode aplicar o Enem em cima desse cabelo com progressiva. Depende da progressiva, depende do cabelo, depende de você saber aplicar. Como é que vamos fazer? No caso daqui do comentário da Leninha, ela comentou assim, que não foi culpa do Enem, foi ela que fez tudo errado. Então, gatona, isso aí também é uma das abordagens. Mas vamos lá pelos pensamentos que eu pensei aqui. E você comenta pra mim se vai fazer sentido pra você também, tá bom? O Enem é uma química gradativa, a gente sabe que ele vai agindo aos poucos. Porém, se quando a gente vai aplicar essa química no cabelo, o cabelo tá forte, tá saudável, tá tudo ok, vai ser sucesso, mas pode ser que lá na frente ele fique um pouco debilitado com alguma coisa que a gente faça ou até de algumas químicas que a gente teve antes. Isso para quem teve progressivo no cabelo antes do Enem, tá? E aí vai depender muito do que você fez no passado e o que você faz, né, no decorrer do tempo com o Enem. É lógico que tem coisas que são coisas que acontecem no dia a dia, que às vezes não tem nem nada a ver com a química em si, mas aconteceu a longo prazo e também é levado em consideração por conta do cabelo que tem química. Mas a gente não pode generalizar. Foi isso que eu entendi. São casos e casos. Então, assim, um exemplo. O meu cabelo veio de cabelo natural. Porém, ele tinha sim algumas sensibilidades, algumas deficiências, né, que todo cabelo tem, por conta dos cuidados, por conta do que a gente às vezes não faz, ou do que a gente faz demais, que pode danificar esse cabelo, tá? Então, coisas do dia a dia, o jeito que você cuida, o jeito que você amarra, o jeito que você trata, os produtos que você usa, pode sim, ao longo prazo, ter um problema com quebra, sendo natural. E com a química, ele fica também suscetível a ter quebra. Não é que ele não vai ter mais quebra de jeito nenhum e agora todo mundo culpa ele. Não. Ele vai ter sim, porque é o normal, digamos assim, acontecer com qualquer cabelo. Não tem uma pessoa no mundo que não tenha tido uma quebra. Vai muito dos produtos, do jeito que você amarra, do jeito que você cuida, e tudo é uma casa, que nem a Jana comentou. É uma casa que você vai estruturando ela. Quando você usar química, você bagunça tudo. Então, assim, você deixa o cabelo mais sensível, fica colocando, depositando química, principalmente o Enem, que tem que aplicar várias vezes. Então, toda vez que a gente aplica o Enem, tem que tomar um cuidado, tem que fazer tratamento, tem que tentar fazer o máximo de cuidados possíveis para esse cabelo sempre ficar forte. Porque o Enê é uma química, ele vai sim, em alguns cabelos, enrijecer mais do que em outros. E enrijecer que eu falo, não é que ele vai ficar duro, mas que a fibra, quando coloca a química, ela vai sim dar uma diferenciada, porque a química tá mexendo na estrutura do cabelo, né? Pra poder colocar aquela película, enfim, e fazer o fio ficar liso. Então, vai sim precisar de hidratação, nutrição, reconstrução, de cuidados, né, de proteção solar, de proteção térmica e muitos outros fatores. Mas
Em questão de poder ou não poder aplicar o Enê em cima desse cabelo, fica muito dependente de como é o seu tipo de cuidado, vai depender de você e do seu cabelo. Então, assim, eu sei que muita gente é leiga, não entende como o cabelo é. A gente que fala em vídeos e comenta nossas experiências, às vezes até a gente se surpreende como o cabelo reage. Então, é comum a gente estudar e depois ficar, eita, como é que isso aqui aconteceu? Pera ainda, volta aí. Perdidas, porque acontece também, tá? Então, assim, tem vezes que o cabelo vai aceitar mais fácil, tem vezes que o cabelo vai ficar mais rígido, tem vezes que o tratamento vai parecer que não fez nada, já tem outro tratamento que vai pesar demais. Isso é normal. Agora, com a química, também tem que ser avaliado. Então, se você teve progressiva no seu comprimento, já está liso, e o Enea para alisar e tingir, não é indicado você passar se o seu cabelo estiver frágil, estiver já quebradiço, já estiver um pouco mais rígido, porque vai enrijecer mais quando você aplicar o Enea em cima, e aí vai tender a quebrar. A tendência é quebrar. E quando a gente fala para aplicar algumas vezes no comprimento, porque o Enê é uma química que ele vai alisar e tingir gradativamente. Quanto mais você aplicar, é que ele vai alisar. Então, se o cabelo já tá liso, não tem necessidade de você aplicar no cabelo inteiro. A não ser, acho que pelo menos uma vez, pra poder, né, saber se o cabelo aguenta, digamos assim. Por conta que é uma indicação de todo fabricante, né? Você aplicar pelo menos a primeira vez no cabelo inteiro. Se o seu cabelo já estiver liso e escorrido, realmente não é mais necessário aplicar uma química para alisar naquele comprimento. Então, acho que entrou esse detalhe que não estava encaixando. E se seu cabelo estiver já fragilizado, por mais que ele esteja liso, ele estiver fragilizado, às vezes não aparentando aqui, mas quando você botar outra química, ele vai quebrar, por conta do excesso de fatores que estão ali já deixando ele super liso. E é igual a gente que usa Enê, que a gente não passa mais o Enê no comprimento. Se ele estiver liso aqui, a gente não passa mais, a gente vai proteger e aplicar só onde tá ondulado, onde tá crescido, somente assim. Eu acho que isso fez um pouco mais de sentido. Pelo menos a minha dúvida cessou, acho que uns 90%, tá? Ainda ficou algumas coisinhas que ainda não tá batendo pra mim, mas eu creio que isso é mais a explicação. Então, assim, não é questão de ativos e tudo mais, mas sim realmente da saúde do cabelo, sabe? Tipo, de como o seu cabelo está. Às vezes você fez muito progressiva naquele cabelo, o cabelo já tá super esticado, e aí você vai querer passar uma outra química em cima e depois, foi o culpa que o Enê quebrou. Talvez possa ter sido, pode ter sido, mas eu acho que também, como a Jana mesmo falou no vídeo dela, é muito do que você já fez antes. Então, se você já sensibilizou aquele cabelo, qualquer coisa que você aplicar em cima vai quebrar. Não agora, às vezes, mas mais pra frente, entendeu? Por conta do excesso. Justamente. E a questão que a gente fala de aplicar algumas vezes no comprimento, que eu mesmo falo muito isso, pra quem tá começando, eu só indico mais aplicar mesmo no comprimento, acho que 1 ou 2 vezes no máximo. Por quê? Porque a química é progressiva, né? É gradativa. Então, se vai aplicar ali, vai ser mais um tratamento do que mesmo o efeito alisador. Porque o Enê, quanto mais passa, mais ele vai alisar. Mas cada cabelo é uma história, cada cabelo é de uma forma. Por isso que é legal vocês acompanharem meninas que passaram por o mesmo processo que vocês, para poder ter mais uma noção disso também. Lógico que hoje com as blogueiras, todo mundo posta, né? E é legal isso, por conta que cada uma teve uma experiência de um jeito, e aí você consegue avaliar e escolher o que melhor se encaixa para si. Então, nessa questão da progressiva, eu não tenho muita opinião sobre isso, porque eu não passei, gente. Eu gosto de trazer aqui pra vocês o que eu passo. O que eu fiz e deu certo pra mim, o que eu fiz e funciona. Agora, é lógico que todo mundo vai ter que botar o dedinho na consciência e pensar, poxa, ela fez isso, mas não é igual o meu, então talvez pra mim não funcione. E também, sempre pesquisar muito, gente, cabelos parecidos, o que os ativos podem acontecer se encaixar, cabelos danificados, a maneira de recuperar eles, para depois a gente começar com química, porque química dá trabalho. Cabelo com química, principalmente, gente,